2 Crônicas, capítulo 6, e verso de número 33, vai dizer assim: Então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e faze conforme tudo o que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como o teu povo de Israel, a fim de saberem que pelo teu nome é chamada essa casa que edifiquei. Glória a Deus. Irmãos, aqui é um texto de Salomão, uma oração profética. E eu olhando para esse texto, eu separei várias coisas aqui dentro desse texto, e eu peço que os irmãos observem tudo que a gente está falando para não perder nenhum detalhe, porque tem muito detalhe dentro desse texto. Quando ele vai dizer, então, ouve desde os céus, ouve tu desde os céus, ele está falando com alguém que ouve. Ele está falando com alguém que vai nos ouvir sempre que formos orar. Ele não está falando, Milton, com alguém que vai ignorar ele. Ele não estava falando com alguém que iria fechar as portas para ele. Ele estava conversando com alguém que iria ouvi-lo. E isso é muito interessante. E de já eu já quero dizer algo para você aqui nessa noite. Deus, Ele te ouve. Sempre que fores orar, Deus, Ele te ouve. Às vezes a gente acha que Deus não está nos ouvindo, mas Ele está. Eu vou tirar a máscara. Tirar a máscara, pode. Às vezes a gente acha que Deus não está nos ouvindo, mas Ele está ouvindo. Quando o Salomão dobrou os joelhos para falar com Deus, ele disse: ouve tu desde os céus. Deus, ele está sentado sobre o mais alto e sublime trono. Isso foi Isaías quem viu. Isaías não ouviu falar, ele viu Deus assentado sobre o mais alto e sublime trono. Mas antes de Isaías, já oravam a Deus e já sabiam que Deus estava no lugar mais alto. E quando ele vai orar, ele diz: ouve tu desde os céus. Ele estava passando por um momento de necessidade. Ele queria falar com Deus, expor algo para Deus. E ele fez o certo. Ele foi dobrar os joelhos e orar ao Deus que tudo ouve. E quando ele estava orando ali diante de Deus, a oração dele não foi respondida no mesmo instante, mas Deus ouviu a oração dele. Ali foi uma oração profética. Sabe o que acontece? A gente precisa expor algo para Deus, mas antes de falar com Deus, a gente fala com o mundo inteiro. A gente faz tudo ao contrário. Primeiro é Deus. Quando a gente entender que primeiro temos que colocar as nossas necessidades diante de Deus em oração, Deus vai ouvir desde os céus. Porque Isaías disse que os ouvidos dele não está gravado para não poder ouvir. Isaías 59 e versículo de número 1. Ele disse: ouve tu desde os céus, ele está nos céus. E continua dizendo, 33, ouve tu desde os céus do assento da tua habitação. Deus está sentado sobre o mais alto e sublime trono, mas mesmo no lugar de honra em que Deus está, Ele nos ouve. Eu estava pregando uma certa feita e eu estava dizendo: Deus, quem sou eu para o Senhor me ouvir? Quem sou eu para o homem mais importante de todo o universo me ouvir? Quem sou eu? Pare para pensar, quem é você para o ser mais importante de todo o universo te ouvir? Eu estava conversando com Deus de madrugada e eu disse: Deus, nesse horário, quem me ouviria além de ti? Quem me ouviria além do Senhor? Quem teria a disponibilidade de nos ouvir no momento da necessidade, independente do horário? Só Deus. Só Deus. As pessoas mais importantes da terra, talvez você não tenha nem o número dela. Eu não tenho o número da prefeita de Timon, que talvez seja a pessoa mais conversada aqui em Timon hoje. Eu não tenho o número da prefeita de Timon. Quem poderia me ouvir no momento da necessidade? Somente Deus.
Somente Deus pode te ouvir. E Ele te ouve. Mesmo no lugar de honra e de glória em que Ele está, Ele te ouve. Só precisa você dobrar os joelhos e clamar a Ele em oração. E Isaías vai dizer que Ele está sentado sobre o mais alto e sublime trono. E em Êxodo capítulo de número 25, verso de número 8 diz: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Por que eu estou trazendo essa referência para você? Porque quando Salomão orava, ele disse: ouve-me do assento da tua habitação. No Antigo Testamento, Deus habitava no meio, na congregação, através da Arca da Aliança. Era ali que Deus habitava. Através da Arca da Aliança podia sentir a presença de Deus. Mas o sacerdote, o sumo sacerdote, tinha permissão de entrar de ano em ano lá. E ele ia levando o sacrifício do povo. O povo levava o sacrifício para o sacerdote colocar diante do altar. E o sumo sacerdote levava aquele sacrifício diante de Deus. Apenas uma vez no ano. O sacerdote tinha o privilégio de entrar no lugar chamado Santo dos Santos. Deus habitava lá. Deus habitava ali. Numa certa feita, Davi disse que queria estar pelo menos nos átrios. Pelo menos nos átrios, ao redor do templo. Mas só que o tempo passou. E pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós estamos aqui hoje. E nós temos permissão para entrar na presença de Deus no momento em que quisermos dobrar os nossos joelhos e falar com Ele. O véu foi rasgado de alto a baixo. E hoje nós temos a permissão de poder entrar na presença de Deus. Você que está aqui é livre para falar com Deus quando você quiser. E Deus te ouve. O mais importante é isso, é que Deus te ouve. Ele habita no meio de nós. Ele habita no meio de nós. Nós temos livre acesso para falar com Ele. Deixa eu correr. E a palavra continua dizendo: do assento da tua habitação. E para encerrarmos, ele vai dizer assim: do assento da tua habitação. E faze conforme tudo o que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam. Quando Salomão dobra os joelhos para orar, isso aqui é muito importante. Observe a causa pela qual Salomão orou. Quando Salomão dobra os joelhos para orar, ele diz: Deus, eu tive o privilégio de edificar esse templo, de levantar esse templo. O meu pai queria levantar esse templo e não conseguiu. Mas agora eu estou aqui, Deus, de joelhos diante de ti, para te pedir que todo estrangeiro que pisar os pés aqui dentro, ouve também a oração dele. Salomão estava pedindo algo para Deus que era impossível naquela época, porque judeu era povo exclusivo. Estrangeiro não entrava no templo para orar e ser ouvido. Eles eram ignorados. Mas Salomão dobrou os joelhos e disse: Deus, não sou apenas eu que sou rei, que tenho o privilégio de ser ouvido por ti. Ouve também o estrangeiro que entrar aqui dentro para orar e falar contigo. Salomão estava pedindo algo que era impossível naquela época, mas Isaías já profetizava que ia chegar um tempo em que Deus ia unir os povos, em que Deus ia unir. Não ia haver desunião, todo mundo ia poder dobrar os joelhos e falar com Deus e ser ouvido. E naquele momento em que Salomão dobra os joelhos para pedir que Deus ouvisse também o estrangeiro, Deus ouve a oração de Salomão. Salomão se foi, mas a oração profética ficou. E eu quero te dizer uma coisa: você é o sacerdote dentro do seu lar. Você tem o poder de dobrar os seus joelhos e clamar a Deus pela tua família, e clamar a Deus pelos teus. Dobrar os teus joelhos e dizer: Deus, está aqui meu pai, minha mãe, minha esposa, meu esposo, não te serve, mas eu te peço, Deus, ouve a minha oração e salva também os estrangeiros. Esse é o papel do crente, é dobrar os joelhos e não pensar apenas em si, pensar também no próximo. É o ministério da intercessão, é dobrar os joelhos e dizer: Deus, abençoa o estrangeiro, abençoa, Deus, aquele que não te conhece ainda, que não te serve ainda.
Esse é o papel da igreja. Esse é o papel de todo crente. Enquanto Salomão orava pedindo para Deus ouvir também a oração do estrangeiro, aquela oração de Salomão profética entrou no coração de Deus. E ela foi respondida. Porque agora não existe mais distinção entre hebreu e grego, entre judeu e o ímpio. Todos têm o livre acesso diante de Deus. E tudo começou em uma oração profética, quando Salomão dobrou os joelhos e disse: Deus, ouve também o estrangeiro. Ouve também o estrangeiro. Deixa eu te perguntar, você que tem o privilégio de estar aqui hoje, quem é o estrangeiro que você queria que estivesse aqui? Qual é o estrangeiro que eu estou falando? O estrangeiro é aquele que não conhece Deus ainda. Qual é o estrangeiro que você quer que esteja aqui? Deus, ele pode resgatar aquela pessoa que caiu. Deus, ele pode resgatar aquele que caiu. E eu estou falando isso para alguém ouvir nessa noite e se dispor a orar, porque Deus pode resgatar aquele que caiu. Não existe esse homem ou essa mulher que, saindo da presença de Deus, Deus se esquece dele. Deus nunca esquece de ninguém. Ele vai atrás da última ovelha. Ela pode estar perdida em meio aos pedregais, em meio aos espinhos, mas Jesus vai lá e tira ela de lá. Mas cadê a igreja que ora pelos estrangeiros? Cadê aquele povo que ora, que diz: Deus, abençoa também o meu irmão que caiu? Quando Jesus estava conversando com os discípulos, ele disse: não vai pela terra dos samaritanos, mas primeiro vocês vão buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tem muita gente que precisa apenas de uma oração, porque a oração, ela move o coração de Deus. E eu quero te dizer uma coisa: muita coisa pode mudar quando você resolver dobrar os seus joelhos para orar em prol daqueles que não estão mais aqui, em prol daqueles que caíram, que se perderam. Eu vou encerrar agora. E ele vai dizer assim: a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como o teu povo de Israel, a fim de que saibam que pelo teu nome é chamado esta casa que edifiquei. Salomão edificou uma casa, um templo, e ele começou a orar primeiramente pelos estrangeiros, aqueles que estavam fora, que estavam afastados, que não podiam ter acesso à presença de Deus. Quando Salomão faz essa oração a Deus, pedindo que os estrangeiros voltem, Salomão tinha um objetivo, e ele colocou esse objetivo diante de Deus. Qual foi o objetivo de Salomão? Ele disse: Deus, eu quero que o Senhor faça isso, a fim de que todo mundo te conheça, de que todo mundo conheça o teu nome. Evangelho, não somos nós que temos que aparecer, é Deus Todo-Poderoso que tem que aparecer. Eu aprendo com aquele cego que estava à beira do caminho, e eu comparo a igreja, o povo do mundo que não conheceu a Jesus, como um cego. Se o povo do mundo é um povo cego, não é o teu estereótipo que vai convencer alguém de voltar para a casa de Deus. Não são as tuas palavras que vão convencer alguém de voltar para a casa de Deus. Se quem está no mundo é como se fosse um cego, não é você que tem que aparecer, é Jesus que tem que aparecer. As pessoas não querem te ver bonito, as pessoas não querem te ver lá em cima, elas querem ver Jesus brilhando dentro de você. Só assim, aí o mundo lá fora vai reconhecer que existe uma igreja viva, que ainda ora por eles, que ainda suplica por eles, a fim de que todo o mundo te conheça. Salomão estava dizendo que esse lugar que ele edificou era chamado pelo nome de Deus, ou seja, era a casa de Deus. A missão do crente é orar por aquele que caiu, por aquele que está lá fora, pegar na mão dele e dizer: hoje nós vamos para a casa de Deus.
Hoje nós vamos voltar para a casa do Senhor, o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Que Deus abençoe a sua vida, agradeça a oportunidade, em nome de Jesus.